A paz, preciosa linda. Queridas, tudo bom? Tudo bem? Tudo jóia. É uma honra ter a senhora conosco hoje, viu? Amém. Então, vamos deixar na hora para nós, para começar, tá? Ok. Pai, queremos te glorificar nesta tarde, queremos bem dizer tão somente o teu nome, dizer que nós estamos aqui somente por causa do Senhor, Pai. É o Senhor quem faz. Por isso, Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor, pedir que a tua bênção, a tua mão poderosa venha sobre nós. Pai, direciona a vida da pastora Michele, para estar trazendo uma palavra segundo o teu coração, para ministrar, Pai, os nossos corações. Usa a vida dela com poder e graça nesta noite. Abençoa cada coração, cada mulher, Pai, que vai receber a palavra nesta noite. Que o coração dela, esteja atento, que os ouvidos, os olhos estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Por isso, Pai, nós consagramos esse tempo a Ti, pedindo que o Senhor venha. Venha, Espírito Santo, nós te pedimos, nós convocamos a Tua presença. Faz-se presente no nosso meio nesta tarde, porque nós queremos aprender mais da Tua palavra, queremos aprender mais daquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. E nós consagramos esse tempo a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Amém, queridas. Deus abençoe vocês, tá? Amém. Beijão no coração, viu? Beijo, Deus abençoe. Ok. Hoje eu quero a gente focar no... Eu quero falar com vocês sobre o texto Números 14, verses 26 to 38, por favor, pastor. Ok. Numbers 14, verse 26 to 38. Números 14. Versículo 26 para 38. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuravam contra mim. Diz-lhes: Assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por pressa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vos desprezastes. É até 31? Sim. Então, eu já li. Até 31, tá? Uhum. Sim. Ok. 32 para 35. 32 para 38, sorry. Ok. Até 38. Ok. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá nesse deserto, e os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representado um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda a má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. Oh, glória.
this is the sort of attitude why the Israelites were confronted by God. Esse é o motivo qual Israel foi confrontado por Deus. If you find you're a habitual complainer, Então, se você encontrar que você tem o hábito de ser uma pessoa que reclama, murmura, it shows your lack of trust in what God can do. e mostra a sua falta de fé no que Deus pode fazer. It shows that your focus is not on God, but on the spotlight of the problem. Isso mostra que o seu foco não está no Senhor, e sim no problema. So we always talk about things that displeases us Então, nós estamos sempre falando de coisas que nos entristece, instead of praying for a change. ao invés de orarmos para ter a mudança. When we stop complaining and pray for a change, it shows that we trust God. Então, quando nós pararmos de reclamar, de murmurar e orar, isso mostra que nós confiamos em Deus e não no problema. So when we look at the children of Israel, Então, quando nós olhamos para as crianças, os filhos de Israel, it goes to show how God became impatient with them, isso só mostrou o quanto Deus se tornou impaciente com eles. because they proved that they were children that were not faithful. Porque eles provaram que eles eram crianças, filhos que não criam. They showed that they were children that didn't trust in God. Eles mostraram que eles eram os filhos que não confiavam no Pai. They knew that there was promise for their lives, Eles sabiam que tinha uma promessa para a vida deles, but they didn't hold on to that promise. mas eles não seguraram aquela promessa, não creram. I want to ask you, my sister, Eu quero perguntar a você, minha irmã, do you believe God is a promise for your life? você acredita que Deus é a promessa da sua vida? Do you believe that God is a promise for your other sister in church? Você acredita que Deus é a promessa, também é a promessa da sua irmã na igreja? Do you believe that God is a promise for your family? Você acredita que Deus é a promessa da sua família? Do you believe that God is a promise Of, everything that concerns your life? você acredita que Deus é a promessa que tudo que tem a ver com a sua vida? If you do, then you will stop and you will denounce the spirit of murmuração. Então, se você crê, você tem que renunciar a esse espírito de murmuração na sua vida. Because the minute you start complaining, Porque a partir do momento que você começa a reclamar, you have said, I don't trust God in anything. você acabou de dizer que você não acredita em Deus, não confia em Deus em nada. By complaining about what your church looks like, Mas reclamar de como a sua igreja aparece, by complaining about what your children are doing, fazendo reclamação do que seus filhos estão fazendo, by complaining about how you're not treated fairly at work, mas reclamando ou murmurando da forma de como é o seu trabalho, every complaint you make shows that you do not trust God. toda sua reclamação ou murmuração só mostra o quanto você não confia em Deus. So when we look at Numbers 14, Então, quando você olha em Números 14, we see children that had a promise from God. nós vimos que eram filhos que tinham a promessa de Deus. We know that children of Israel were selected by God. Nós sabemos que os filhos de Israel foram selecionados por Deus. And they knew that they selected. E eles sabiam que eles eram escolhidos. They knew that God was with them. Eles sabiam que Deus era com eles. They knew that they were a nation that was selected for a purpose. Eles sabiam que era uma nação escolhida por um propósito de Deus. So men were sent for 40 days. Então, Moisés foi enviado por 40 dias. These men went to go and look at the promised land. E não, errei a tradução. Então, esse homem foi enviado por 40 dias. E esse homem foi para, então, ver essa terra. Ele foi espiar a terra. So we have these two guys, Joshua and Caleb. Então, tinha esses dois espiões, que eram Josué e Caleb. They show us a different example of faithfulness and commitment. Então, eles mostraram um grande exemplo sobre fé e commitment. Compromisso. Sobre compromisso. Olha, gente, eu sou brasileira, gente. Tá rapidinho também na tradução. Já você prega só em português, viu? Em nome de Jesus. Amém. So after 4 days of exploring Canaan, então, depois de 40 dias explorando Canaã, they came back and they said, we went to the land. Eles voltaram e falaram, nós estivemos espiando a terra. And they said, yes, the land is flowing of milk and honey. E falaram, essa terra é a terra que mana leite e mel.
And they said, we even saw the descendants of Anak. Nós até vimos os descendentes de Anak, A-N-A-K. Anak, Eu não sei como ele chama em português, mas eu acho que chama Anak, gente. Anak. Uh-huh. Anak, Okay. é isso mesmo. So what did they say about Anak? Anak had some cities that were looked É os after by... anaquins, os gigantes, pastora. Aos Anakins. So this frightened the people. Eles viram esses gigantes e eles se sentiram amedrontados por eles. So they brought fear. So their report was of fear. Então eles traziam medo, eles passavam medo para essas pessoas. Instead of them saying, that's our promised land. E ao invés, eles falaram, essa é a nossa terra prometida. We know what happened. Nós sabemos o que aconteceu. And then we had Caleb, who had a different attitude. Então nós tínhamos Caleb, com uma atitude diferente. How many Calebs do we have here? Who wants to be a Caleb here? Amen? Aleluia. Yeah, so we had Calebs, Então nós temos Calebs, and Caleb said e to Caleb falou, Moses, he said, we should go up and take possession of the land, então Caleb chegou e disse a Moisés, nós temos que ir lá e pegar aquela terra. for we can certainly do it. Então e nós certamente podemos. Why did he say that? Então por que ele disse isso? Because he believed in the promise of God. Porque ele acreditou na promessa de Deus. He knew that that was their promised land. Ele sabia que aquela era a terra prometida. He knew that there was no situation that will stop them from having a hold onto the promises that God Ele gave them. sabia que nada podia parar ele de receber a promessa que Deus tinha He prometido, que knew era a that terra the promised prometida. land belonged to them. E aquela terra prometida era promessa e pertenciam a eles. And he knew nothing would stop him. E ele sabia que nada iria parar eles de receber a terra prometida. So, Irma, Então, irmã, whatever you complain about, seja lá o que for que você murmure ou reclame, if it's against God's promises, se é contra a promessa de Deus, you are working against God. você está trabalhando contra Deus. And God will give you exactly what you give him. E Deus vai te dar exatamente o que você está dando para ele. When we complain, we don't even realize how much it impacts our relationship with God. Quando nós reclamamos, a gente nem percebe o quanto isso impacta o nosso relacionamento com Deus. Joshua's son, Josué, o filho de Josué, Joshua, he was the son of Nun. Josué, filho de Num, And Caleb, the son of Jephaniah, Jefoné, e Caleb, filho de Jefoné, they tore their clothes in front of everyone eles rasgaram as suas vestes em frente a todos, because they wanted to stand on the promises of God. porque eles queriam permanecer na promessa de Deus. The giants couldn't stop their faith Os gigantes não podiam frear ou parar a fé deles, because they knew what the God of Israel was. porque eles sabiam quem era e o que era o Deus de Israel. They didn't want to rebel against God. Eles não queriam se rebelar contra Deus. When we complain, Então, quando a gente reclama, we rebel against God. a gente está se rebeliando contra Deus. When we complain about things that are happening in our lives, Quando nós reclamamos ou murmuramos de coisas que acontecem em nossas vidas, we are removing the promises of God. a gente está removendo, desfazendo da promessa de Deus. We are being against what God has for us. A gente está se comportando contra as promessas de Deus na nossa vida. The children of Israel were judged by God. E os filhos de Israel foram julgados por Deus. They were given 40 years to wait Foi dado para eles a sentença de 40 anos em espera, because of murmuração. por causa da murmuração. He also promised every person that Isso was só- 20 years old or older E isso também provou que toda pessoa que tivesse 20 anos ou acima de 20 anos, that they will die in the wilderness porque também estariam morrendo no deserto. because they took part Porque eles fizeram parte in denouncing the purpose of God for this nation. em renunciar e denunciar o propósito de Deus nessa nação. The nation needed more Calebs, A nação precisava de mais Calebs,
It didn't need people with murmuração. A nação não precisava de pessoa com murmuração. The church of God needs more Calebs. A igreja do Senhor precisa mais de Calebes. We do not want sisters that murmura, Nós não precisamos de irmãs que estejam murmurando ou because reclamando. it takes our faith away from the presence of God. Porque quando murmuramos ou reclamamos, a nossa fé, tira a nossa fé e a nossa fé e a nossa crença em Deus. It removes the fact that God says, trust in me. E remove a confiança que o Senhor tem em mim. And God says to us always, E Deus sempre nos fala, we should follow the book of life. nós devemos sempre seguir o And livro this da vida. book tells us that we have keys to every situation that comes in our lives. E esse livro sempre diz que nós temos todas as chaves para a vida. It doesn't matter how we are treated, E não interessa como nós somos tratadas, the situations we go through, a situação que estamos passando, whatever we believe, seja lá o que for que acreditamos. we should always believe in what God says for our lives. Nós devemos sempre acreditar no que Deus fala sobre a nossa vida. Like I said to you last week, we can complain to God. Como eu te falei lá semana passada, nós podemos reclamar para Deus. We can speak to him as children going to their father. Nós podemos falar com ele como uma criança fala com seu pai. You go and you complain to your daddy. Então você pode ir reclamar ao teu pai. When you complain to your daddy, you go with respect. Então quando você vai reclamar com seu pai, você vai com respeito. You go and ask him, your daddy, to direct you. E você pede ao seu pai para o seu pai te direcionar. You go and ask your daddy to give you confidence in the situation. Você pede ao seu pai para te dar confiança ou confidência na sua situação. You ask God if it's according to his will to change the situation. Você pergunta a Deus se é da vontade dele que essa situação mude. Amen. Amém? So this is how we train ourselves from being complainant to being children of God. Então é assim que nós mudamos a situação de ser filhos que reclamam ou filhos da promessa. Because when you go and you complain to another system, Porque quando você vai para uma outra irmã murmurar ou reclamar, the minute they open their ear to hear you, no minuto que elas abrem os ouvidos para te ouvir, you've taken them to hell with you. você já levou ela para o inferno com você. And that sister will go and tell somebody else. Porque essa irmã, ela vai falar com outra pessoa. By the time it gets to the third person, Quando chegar no tempo que ela já chegou na terceira pessoa, you've taken the whole nation to hell. você já levou toda a nação com você para o inferno. Is that what we want to do as children of God? E é isso que nós queremos como filhas de Deus? Is that what we are taught by the Bible? E é isso que a Bíblia nos ensina? What is it that God cannot do that we have to go and complain about? O que é que Deus não pode fazer que a gente tem que ir para outra irmã e estar reclamando com ela? What situation is it that God has never moved you from that you can still go and continue complaining? Qual foi a situação que você teve o problema, que você falou com Deus e ele não te moveu daquele problema para você continuar indo na outra irmã e reclamar com ela? And for those that have opened their ears to listen to those that complain. E para essas que abriram os ouvidos para estar ouvindo a reclamação ou a murmuração de outra irmã, what does that say about your character? O que isso diz sobre o seu caráter? How do you respond to it? Como que você responde isso? Have you thought about it? Por acaso você já pensou nisso? And what are you going to do about it? E o que você vai fazer sobre isso? We spoke last week about if anybody has a complaint that's bothering them. Nós falamos na semana passada que se tem algum problema, alguma reclamação que está incomodando ela, you take it to the right department. Você leva isso para o departamento certo. If you have a problem here, can you tell me where you would take it and why? Se você tem algum problema, você me fala o quê e por que você pegou. Where would you take your murmuração within the church? Aonde você vai pegar e levar sua murmuração na igreja? Para responder? Pode, sim. Conversar com os pastores. Amém. Por que conversa com pastores? Porque ele é o nosso líder superior e ele vai saber nos auxiliar.
Amen. Da forma correta. E eu acredito que quando a gente vai até o pastor, não vai sair de lá, vai ficar lá. Então, não vai Amen. exclusivamente para outra pessoa. Amen. Mas se você vai nos seus pastores, você não está feliz com a resposta, o que você vai fazer? Entendi. Não, Se você vai até o pastor e aí você não está feliz com a resposta do pastor, o que você vai fazer? Tipo, você falou comigo e você não ficou satisfeita. Ah, não é para pode mim outra responder? pessoa Ah, tá. responder. O correto é ir orar e falar com o pai, já antes, né? Desde o princípio. Isso mesmo. Antes você vai falar com seus pastores, o que você vai fazer? Vai murmurar para quanto irmãs? 2, 3, 4 ou só um? Nenhum. Vai orar, falar com o pai. Nenhum. A gente não pode murmurar. Você pode orar. Vocês têm o Holy Spirit em vocês. Você tem o direito para falar, conversa com Jesus Cristo. Amen? Ele te dá um Holy Spirit para te ensinar, para te direcionar. Amen? Amém. The Holy Spirit will tell you to go and speak to your pastors. O Espírito Santo ele vai te direcionar para você ir falar com os seus pastores. But remember, you go in there with respect. Mas lembre-se que você vai falar com eles com respeito. You go in there with honor. Você vai falar com eles com nível de honra. You go and speak to them being humble. Quando você for falar com eles, para você ir humilde falar com eles, humildemente. Falar humildemente. And you go and speak the truth. E você vai falar a verdade. 4 things. São 4 coisas. The truth, A verdade, humility, humildade, respect. respeito, Que foi o 4? honra. 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 Amen? Amém? These are the things that you take with you after you have prayed. Isso são as 4 coisas que você leva com você depois que você já orou. You don't go with arrogance. Você não vai com arrogância. You don't go with ego. Você não vai com superego. You don't go with attitude. Você não vai com atitude. You don't go there to fight. Você não vai para poder brigar. You don't go there to argue. Você não vai para discutir. So the reason we pray before we go and speak. A razão, o motivo, o qual nós oramos antes de irmos falar. So the Holy Spirit can give us these 4 things that are important when we approach situations. É para que o Espírito Santo nos dê essas 4 coisas, o qual eu falei antes, já nos guiando nessa situação. That's why it's important to pray. Por isso é tão importante a oração. Amen? Amém? Sometimes we go to our pastors and they weren't as prepared as we were to receive. Às vezes nós vamos conversar com os pastores e nós já vamos pré-preparados de como nós vamos receber. Amen? So maybe we've taken our time to prepare for the situation. Talvez nós tiramos tempo para nos preparar para a situação. And we get there, our pastors were not expecting to receive this from you. E às vezes os nossos pastores não estão esperando ou receber isso da gente. They are our spiritual pastors. Sim, eles são pastores espirituais. We've got to consider the fact that they are human. Mas nós temos que considerar que eles são humanos. We've got to consider the fact that if we didn't pray for them to receive us, Nós temos que entender que se nós não oramos para que eles possam, nós não oramos por eles, para que eles venham receber, they may not be ready. Talvez eles não estejam prontos para ouvir. And we won't get the response we need. E nós não vamos receber a resposta que nós precisamos. So when we leave from that situation, Então, quando nós saímos dessa situação, and we were not happy with the response, e nós não estamos felizes com a resposta, we don't go and phone other people to complain. nós não ligamos para outra pessoa para reclamar. We go straight to God. Nós vamos direto para Deus.
Porque nosso Abba Pai vai ter tudo a gente precisa para resolver a situação. Amen? Amém. I'm teaching you something important. Eu estou ensinando para vocês algo importante. Because sometimes when we get into those situations, emotions take over. Porque, às vezes, quando nós estamos dentro da situação, as nossas emoções, ela toma o poder da situação, ela passa a liderar a situação. And we get so angry. E nós ficamos muito enraivados. And we get mad. E nós ficamos malucão. We want to hear the injustice that the pastors did. Nós só queremos ouvir a injustiça que o pastor fez. And we want everybody to know. E nós queremos que todas as pessoas fiquem sabendo. By doing that, we've just done it the wrong way. Mas fazendo isso, só acabou de fazer na maneira errada. So we need to go home and pray some more. Então, nós precisamos voltar para casa e orar um pouco mais. And never forget that as long as if they are our spiritual leaders, E nunca esquecer que enquanto eles são nossos líderes espirituais, they will continue to cover us in prayer. eles vão continuar nos cobrindo em oração. Amen? Amém? Um minuto, por favor. Sim. So I want to ask you, Então, eu quero perguntar a vocês. has anybody here ever had a situation Por acaso, alguma de vocês já teve alguma situação where somebody has done you wrong, when somebody, has done you wrong, quando alguém te fez algum mal and you've complained e você reclamou to the wrong person, para a pessoa errada? and it was something so small, E era algo tão pequeno it was over-exaggerated que foi além de exagerado because of the way we took this problem. da maneira de como você pegou esse problema? Anyone wants to share? Alguém quer compartilhar? Sim, Você- eu já. Pode falar. Eu já várias vezes passei por algumas situações na minha vida que eu fui falar para as pessoas com quem eu pensava que eu poderia confiar, e essa pessoa passou totalmente diferente para outras pessoas, e isso se transformou em uma bola de neve, e o problema foi ficando cada vez maior, e eu sem saber solucionar aquilo que era tão pequeno, que eu poderia ter falado com Deus, mas aí eu não fui orar, não fui falar com Deus, preferi falar para a pessoa e para a pessoa errada. Isso mesmo. O que eu estou falando, most of the times we think we trust people, É isso que eu estou falando. A maioria das vezes nós pensamos que nós confiamos na pessoa. but when we have a problem, especially in the church, we don't think about who we trust. Mas principalmente dentro da igreja, quando nós temos problemas, nós não pensamos em quem confiamos. It's about who we should go to. É sobre a quem nós devemos ir de verdade. Because there's spiritual authority within the church. Porque dentro da autoridade espiritual na igreja, Things of the spirit don't think about quem você confia, quem você gosta, ou quem mais perto de você. Não tem isso no mundo espiritual. É verdade, é verdade. Né? Queimar está falando, porque muitas vezes a gente pensa, ai, Mavera, minha amiga, eu vou falar com ela, ai, Mavera, a pastora fez isso comigo, imagina, ela fez isso, falou isso, eu estou aqui chateada com ela. Gente, você já foi no inferno sem saber. Amen? So temos coisas, tira nos pensas, porque a gente não sabe como andar. A gente não sabe como direcionar essas coisas. A gente tem que saber mesmo onde para ir com essa situação. Amém? amém.
Vocês lembram, semana passada eu falei com vocês sobre tudo minha vida, eu sempre falei com pessoa, por favor, guarda esse espaço para mim na igreja, onde eu gosto de sentar. Né? Já tivemos cura. Sábado já tinha gente mudando de lugar. Glória a Deus, entende? Porque às vezes até chega as pessoas não sentam onde eu gosto, porque eles sabem, se Michelle vem, ela vai sentar aqui. Eu não, até eu sentar, eu não vou sentar. Gente, não tem isso na igreja. Entende? Não tendo cadeiras com mais bênçãos, não tendo cadeiras com mais perto de Jesus, a gente está na igreja. Quando você chega cedo, vai sentar onde você quer. Quando você chega atrasado, vai sentar lá na beca ou na cozinha, ou fica fora, sem não ter mais cadeiras. Eu peguei muitos anos fazendo isso. Entende? Às vezes eu fiquei, não preocupa chegar cedo, porque eu sabe, pessoas vão guardar meu espaço para mim. Lembra os 10 virgens? Uhum. Né? Ninguém guardou, ninguém deixou porta abrir para eles. Quando você fica atrasada, você está atrasada mesmo. Quando você vai fazer suas coisas devagar, para não chegar em tempo, vai ser seu problema. Entende? A gente peca sem saber. Eu, honestly, sem essa pastora me ensinou, nunca me ensinou, eu não sabia. Eu sempre pensei, eu estou fazendo coisa certa, eu gosto dessa cadeira, essa é minha cadeira mesmo. Eu acho na cadeira até eu escrever meu nome, gente. Não tem isso, mas são as coisas pequenas, tira nossas bênçãos para. The Bible says, my people will, if tem no scripture fala sobre isso. Like we'll go to hell because we don't know of things that we don't know. Na Bíblia está escrito que nós pecamos por não conhecer as Escrituras. Entende? Então, as coisas a gente tem que ficar mesmo aprendendo, tentando saber que direção de Deus a gente pode andar. Amen? Amém. Amen? So, murmuração is something that God doesn't want. Murmuração is not for us. Murmuração é uma coisa que o Senhor não gosta. Murmuração não é para gente. Amen? Amém. Eu quero falar com eles um pouco antes eles saírem aqui, para quem Deus falou com eles mesmo, né? When you read these verses, they're really powerful. Quando você ouve que ele falou muito sério, gente, né? Muito sério, porque ele falou, ele prometeu eles em verse. Gente, por favor, volta de novo para Números 14, verse 26 to 38. Lê com essas meninas de novo, por favor. Amadas, vamos ler essa scripture again, tá bom, pastor? Tá bom, mas você já vai ter que sair, não é isso? Sim, por então, favor. Tá, fica Ora para mim, você continua nessa, tá? Tá, joia. Beijo, fica com Deus. Obrigada, meninas. Deus Amém. abençoe vocês, tá? Beijinho. A paz, pastora Michele, Deus te abençoe também. Obrigada. Beijo para todos. Amém. Amém. Bom, meninas, eu acho que foi segunda-feira passada, eu compartilhei, acho que no grupo da Rubi, o videozinho, né? Falando sobre Caleb e Josué, da geração da murmuração. Foi mesmo. E aí eu perguntei, né? Que a pergunta do dia era qual geração nós queríamos ser? A geração da murmuração ou a geração de Caleb e Josué? E esse texto aqui, ele fala por si próprio, né? É do 26 ao 28, não é isso? Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, o que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, porque por pressa serão, meterei nela, e neles saberão da terra que vós desprezastes. Porém,
Quanto a vós, o vosso cadáver cairá no deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número de dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representado 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 número, eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Aqueles mesmos homens que inflamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. O texto por si próprio já diz, né? Não tem muito o que a gente falar. A murmuração, a reclamação, ela afasta a gente de Deus. E claramente, quando nós buscamos na Bíblia, tudo aquilo que murmuramos contra aquilo que é do Senhor, nós temos sobre nós o afastamento do Senhor, ou nós perdemos a bênção. Porque às vezes a gente tem um hábito de a gente está passando por um problema e a gente está reclamando daquele problema. E fala, ai Deus, tira isso de mim, ou a gente reclama contra aquele problema. Mas eu entendo que às vezes a maioria dos problemas, ou aquilo que está vivendo, não só por nossa atitude humana, porque muitas coisas são consequências dos nossos atos, nós também, quando falamos para o Senhor tirar, às vezes aquele ali é o processo da lapidação para a gente estar recebendo a bênção. Então, até mesmo antes da gente reclamar do Senhor, a gente tem que lembrar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, nós precisamos entender que quando tem algo sobre nós, precisamos entender, espiritualizar, de não espiritualizar aquilo que é carnal e espiritualizar e tirar do carnal aquilo que é espiritual. Por quê? Porque tem muita coisa que é consequência das nossas atitudes. O povo ali em Israel, eles murmuraram, foi carnal o que eles fizeram, eles estavam insatisfeitos, eles não entenderam. E eles murmuraram, e por isso nenhum deles, a não ser Calebe e Josué, entraram na terra. Então, muitas das vezes, a nossa murmuração, a nossa reclamação afasta a promessa a se cumprir. As nossas atitudes, às vezes, nós matamos promessa, perdemos ela devido às nossas atitudes. Às vezes eu sei que é difícil a gente ficar com algo preso ali, né? Principalmente nós, mulheres, a gente já tem aquela coisa de agitadinha, de, às vezes, não falar, mas expressar com o olhar, com os olhos, e aí a gente já dá entendimento para uma outra irmã que algo ali não está legal. Aí já aguça a outra. Muitas vezes não precisamos nem falar, mas nós precisamos ter esse cuidado, porque claramente foi falado hoje. Quando eu faço isso, eu estou levando a minha irmã para o inferno comigo. A partir do momento que ela já passou para uma outra, já vai para a terceira, já são 3 gerações que eu estou levando, porque já foi com 3 pessoas, eu e mais 2. Então, a fofoca, ela para no ouvido sábio, a reclamação, ela para no ouvido sábio, porque ela não passa para adiante, e ao mesmo tempo ela não pode deixar com que isso desce, e nós precisamos ser sábios, até mesmo antes de reclamar, precisamos orar, e entender que precisamos entender se não está sendo a vontade do Senhor, mas saber separar também consequências das nossas atitudes. E o povo ali foi consequência da atitude, reclamaram, murmuraram, né? A gente já vai entrar agora no capítulo 30, o bezerro de ouro que está em Êxodo, está atrás, mas a gente entende que o povo, eles não estavam satisfeitos, eles sempre queriam mais. Vê, o povo murmurar porque tinha saudade de pepino. Gente, eu sei que pepino é uma fibra, é muito bom para a mulher, mas não era como você podia reclamar, sendo que o Senhor fazia chover todos os dias, o maná, o café da manhã, ele mandava até a codorna, né? Que eu acho que aquela ave é a codorna, porque ele não deixava faltar. E tudo que ele falava era que pegasse a quantidade certa para que não sobrasse, porque precisava de crer que todos os dias ele estaria mandando, até o dia que cessou. E o dia que cessou foi o dia que a própria terra já estava germinando e dando conta do sustento para si próprio. Então, ele foi provedor do início ao fim com eles. Mas ainda assim, o povo não entendeu e não entrou nenhum deles, a não ser os 2, aqueles que olharam a terra, espiaram e acreditaram no Senhor. Precisamos ser assim dentro das nossas casas, precisamos ser assim dentro da igreja, no nosso trabalho, na rua, com nossos irmãos, tanto na igreja como em casa, biológicos, na família. Precisamos ser diferencial. Precisamos ser essa geração que escolheu estar na terra que emana leite e mel. Amém? Amém de verdade? Amém ou não amém, como diz o pastor? Amém. Mas é uma verdade, sim. A gente, quando reclama, a gente atrasa.
E quando a gente reclama com outra pessoa, a gente pensa que a gente só está fazendo, colocando a nossa opinião, né, a nossa insatisfação. Mas quando a gente se aprofunda, a gente vê que o Senhor não se agrada, porque de repente a gente está falando contra algo que é do Senhor. Algo que pode ser do Senhor. Vamos estar orando. Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, te agradecer por cada mulher aqui, por cada lar representado. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha crescer nos nossos corações, que venha frutificar, ó Deus, que venhamos parar de murmurar, de reclamar, Senhor, de ficar falando com a irmã, de estar passando para frente um outro problema. Nos ensina, Senhor, a buscar as pessoas certas, Senhor, os nossos líderes e respeitar a autoridade que está sobre nós. Deus, em nome de Jesus, que venhamos ser como Josué e Caleb, ó Deus, que possamos entrar na terra prometida, Senhor, que venhamos, ó Deus, crescer cada dia mais em entendimento, ó Pai, e entender que não podemos falar contra aquilo que o Senhor separou para que possamos viver. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe a nossa noite, nos dê uma semana de paz, ó Deus, de bênção e recheada de promessas, ó Deus, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas e através de nossas vidas. Deus, te agradecemos, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.